Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de cinemática vetorial. Lembrando que eu dividi os conceitos iniciais, a questão de vetor, em 3 vídeos para que vocês possam entender bem mais tranquilo. Então, se você não assistiu a primeira e a segunda parte, aconselho você a voltar lá na primeira e ir acompanhando até a gente chegar nessa terceira parte para encerrarmos essa parte de vetor e entrarmos de fato na cinemática vetorial, no estudo do movimento vetorial. Beleza? Beleza. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ali embaixo, vai, desce ali, se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber sempre quando eu postar um vídeo novo. E bora comigo o tema desse vídeo, que vai ser a regra da linha poligonal. Bom, nós aprendemos a calcular a resultante da soma de 2 vetores, 3, alguns assim, dentro daqueles 4 casos que eu expliquei no vídeo anterior. Primeiro caso, que eles tinham a mesma direção e sentido, então eu ia pegar o valor numérico de cada um dos vetores e ia somar, e a resultante era justamente o desenho da soma dos 2 vetores juntos. O segundo caso, quando eles tinham sentidos opostos, nesse caso eu pegava o valor do maior e subtraía do menor. E se eu fosse representar a resultante, era o tamanho que faltava para o menor ficar do tamanho do maior. E o sentido, ele era o mesmo sentido do maior, mas mantendo a mesma direção, os 2 casos com a mesma direção. O terceiro caso, quando a direção era perpendicular entre si, direção do vetor A, por exemplo, era horizontal e do vetor B era vertical. O que eu fazia? Aplicava o teorema de Pitágoras. Pegava o quadrado do primeiro vetor mais o quadrado do segundo vetor, isso me daria a resultante ao quadrado. Calcularia direitinho, e achava o valor da minha resultante. Beleza. E como era a representação da resultante? A representação da resultante era na sequência, Eu tinha origem, sentido do vetor A, ligado na origem do vetor B, sentido do vetor B. A resultante era o contrário dessa sequência. Eu ligava a origem do resultante com a origem do vetor A e o sentido do vetor resultante com o sentido do vetor B. Então, assim se dava a resultante. E o quarto caso, que era quando formava um ângulo qualquer, ou seja, eles possuíam tanto direção quanto sentidos diferentes, que era a regra do paralelogramo. Que eu fazia o quê? Aplicava a regra do paralelogramo. Quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo formado entre os 2 vetores. Se eu fosse representar, fazia o desenho do paralelogramo, prolongando os vetores lá direitinho, e o que ligava a origem dos 2 vetores à outra extremidade do paralelogramo. Esse era o meu vetor resultante. Se você não viu ou não entendeu o que eu falei, é porque você passou batido pela última aula. Então, pausa esse vídeo, volta na aula anterior, faz as anotações necessárias para acompanhar essa minha última aula, tá? Bora comigo, então, de fato, o que é isso aqui. A regra da linha poligonal é o quê? Eu tenho vários vetores. Importante todos estarem em sequência. Igual eu tenho aqui, o vetor A, origem, sentido. Vetor B, origem, sentido. Vetor C, origem, sentido. Vetor D, origem, sentido. Para mim calcular a resultante de todos esses 4 vetores, seria muito complicado, Eu ia precisar saber o ângulo desse. Depois que eu achasse o ângulo desse, eu ia descobrir onde estava a resultante, eu ia achar o ângulo do outro, depois com o ângulo do outro, e assim ia fazendo. Pela regra da linha poligonal, eu não vou precisar nada disso. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse polígono. Então, eu vou pegar aqui, a origem do A, onde começou o movimento, vou fechar lá com o sentido do D, onde terminou o movimento. Eu aprendi que o quê? Para o meu vetor ser resultante, ele tem que estar contra esse sentido.
Se o sentido origem está vindo da esquerda para a direita, de cima para baixo, está vindo nessa direção assim, a minha resultante não vai vir assim, a minha resultante vai vir ao contrário. A minha resultante, eu ligo origem com origem e sentido com sentido. Minha resultante é assim. Aí olha os exemplos. O primeiro é justamente para representar o vetor resultante, a soma de todos esses vetores aqui. Está aqui representado. Aí se eu pedisse para determinar o módulo desse resultante. Nossa, professor, que difícil. Não, não é. Olha só, observa o seguinte. Concorda comigo que daqui até aqui eu tenho 4 unidades? E que daqui até aqui eu tenho 3 unidades? Sim, né? E que aqui eu tenho justamente um triângulo retângulo. E que a minha resultante é justamente a hipotenusa desse triângulo? Sim. Então, para mim calcular essa resultante, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. Resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16. Resultante é igual a raiz de 25. 9 mais 16, 25. Resultante é igual a 5 unidades. Viram que maneiro? Muito bem. Existe uma coisa que facilita muito vocês, principalmente em dias de provas corridas, tem muitos cálculos, etc e tal, dias de concurso, etc, né? Que é justamente esse cálculo aqui, porque é um cálculo, de certa forma, desnecessário. Eu logo de cara, eu sei que essa resultante, eu sei que essa hipotenusa, ela vale 5. Por quê? Porque eu tenho que memorizar, e eu tenho memorizado, que o triângulo de catetos 3 e 4 é um triângulo pitagórico. É aquele triângulo que Pitágoras usou para poder enunciar o seu teorema. Então, sempre que eu tiver cateto 3 e 4, eu vou ter hipotenusa 5. Sempre que eu tiver uma hipotenusa 5 e um cateto 4, o outro é 3. Se eu tiver uma hipotenusa 5 e um cateto 3, o outro é 4. Eu não preciso calcular. Eu sei que é um triângulo pitagórico, então não precisava fazer esse cálculo todo. Bastava eu dizer que a resultante é igual a 5 unidades. Pronto, era só isso, tá? Mas se mesmo assim vocês ficam com dúvida, preferem o cálculo manual, né, etc e tal, beleza, perfeito, é bom que vocês exercitam mais ainda. Mas saibam que na hora da correria, triângulo pitagórico. Se um cateto é 4, a hipotenusa é 5, o outro cateto é 3. Se os dois catetos é 4 e 3, a hipotenusa é 5. E assim, né, vai, né? Esses são os valores fixos. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Beleza? Beleza. Vamos ver agora um outro exemplo. Olha só, esse exemplo parece estar um pouco mais difícil, né? Determine o resultante da soma de todos os vetores a seguir. Gente, esse caso aqui, como eu quero fazer a soma de muitos vetores, eu vou utilizar a regra do polígono, da reta poligonal, tá? Mas o que eu preciso começar a pensar aqui? Primeira coisa, para a regra do polígono funcionar, os vetores têm que estar em ordem. Então eu vou começar a colocar em ordem. Vou utilizar esse mesmo espaço aqui, ó. Primeiro eu vou desenhar o vetor A, ó. Aí o vetor A. Agora, no sentido do vetor A, eu vou ligar a origem do vetor B. Tá aí. Agora, no sentido do vetor B, eu vou ligar a origem do vetor C. Tá aí. No sentido do vetor C, eu vou ligar a origem do vetor D. Tá aí. Lembrando que o desenho, posicionamento, inclinação, tamanho, pá, tem que ser igualzinho aos vetores que eu dei, tá? Agora, eu vou traçar a resultante desses vetores. Ela vai ligar a origem do vetor A no sentido do vetor B, tá? Vai ficar origem com origem da resultante com a origem do vetor A, e sentido do vetor resultante com sentido do vetor D. Tá aí, ó, em azul. Então, em azul aqui eu tenho a minha resultante. Não se esqueçam, importante, o tamanho do vetor A tem que ser exatamente o mesmo tamanho do vetor A que eu dei na questão, tá? Por isso que eu dei numa folha quadriculada, que é para fazer exatamente o mesmo tamanho, exatamente a mesma inclinação, usando exatamente a mesma quantidade de quadradinhos.
A ordem que vocês vão montar não importa. Vocês podem fazer o vetor A com o vetor C, depois com D, depois com B. Vocês podem fazer o A com D, o C e B. Não importa. A ordem dos vetores não vai interferir na resultante. Mas o tamanho e a inclinação dos vetores, isso interfere. Então, tamanho e inclinação tem que ser certinho. A ordem que vocês vão montar os vetores não importa. Vocês podem colocar primeiro o A, depois o D, depois o B, depois o C, ou coloca o D primeiro, depois o A, depois o C, depois o B. Não importa. O importante é ligar sempre origem com sentido, sentido com origem, sempre seguindo a ordem, tá? Origem do A, sentido do A. Origem do B, lá no sentido do A. Importante sempre assim, tá? Isso também é importante. E o resultante, o que importa é origem com origem, sentido com sentido. Ele vai contra o natural dos sentidos, tá? Ele vai contra o natural. Vamos imaginar que a gente estivesse caminhando. Eu comecei a caminhar daqui, ó. Vamos imaginar que estou caminhando daqui. Eu venho caminhando, ó. Estou caminhando, ó. Ó, estou caminhando pelas setas, ó. Estou caminhando na direção das setas, ó. Estou seguindo as setas. Opa, cheguei aqui, fim da linha. Vou contra o sentido do que eu caminhei, tá? Se eu estou caminhando daqui para cá, o natural seria eu ir daqui para lá, para mim voltar para a origem. Eu não posso voltar para a origem. Então, o sentido aqui tem que ser contrário. Beleza? Beleza. Aí, se eu pedisse para vocês para calcular o valor dessa resultante, igualzinho do outro, eu sei que esse pedaço aqui, ó, ele tem 4 unidades, e eu sei que esse pedaço aqui tem 3 unidades. É um triângulo pitagórico, não é? Olha só aqui, ó, um triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico, 3, 4, a hipotenusa logo é, muito bem, 5 unidades. Tenho dúvida? Não tem importância. Resultante ao quadrado é igual ao primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Vou escrever isso aqui direitinho. 9 mais 16, 25. Então, o resultante vai ser igual a raiz de 25. Quanto é a raiz de 25? Raiz de 25 é igual a 5 unidades. Mesma coisa. Beleza? Muito bem. Entendido essa questão da regra do polígono? Agora eu vou trazer alguns pontos importantes para vocês. Prestem bastante atenção. É quando o problema me dá um polígono fechado. Ele pode já dar desenhadinho fechado assim, ou então, como no exemplo anterior, ele me dá eles soltos, e quando eu vou colocar em ordem, eu vejo que eles ficam um polígono fechado. No primeiro polígono, eu consigo imaginar o quê? Ó? Vamos supor que eu estivesse caminhando aqui, ó. Sou eu aqui, estou caminhando, estou vindo daqui, ó, estou seguindo a seta, ó. Estou caminhando, seguindo a seta por esse polígono fechado, ó. Estou seguindo a seta, ó, beleza, ó, estou seguindo a seta. Polígono fechado, estou caminhando tranquilo, opa, pum, pá, 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 opa, voltei no mesmo ponto. Quando eu tenho um polígono fechado e eu não tenho nenhum vetor com sentido contrário, né, entre aspas, assim, o sentido contrário, eu consigo caminhar de uma ponta a outra seguindo as flechas. Nesse caso, eu não vou ter um vetor resultante. A minha força resultante, nesse caso, ela é nula, ela é zero. Quando um polígono é fechado, eu consigo andar de uma ponta a outra seguindo as setinhas, a minha resultante é zero. Vamos imaginar esse outro polígono aqui. Agora eu vou fazer bonito aqui, ó. Vou começar a andar daqui, ó. Vou andar seguindo a seta, ó. Seguindo a seta, ó. Tô seguindo a seta, hein, ó. Polígono fechado, tô seguindo a seta, né? Tô seguindo a seta, beleza, sem problema nenhum. Tô seguindo a seta, maravilha. Tô seguindo a seta, tô seguindo a seta, tô seguindo a seta. Opa, deu um problema. Por quê? Porque eu poderia começar a seguir por esse lado aqui, ó. Né? Eu poderia começar a seguir nesse sentido aqui. Então, eu não fechei o polígono. E o C está indo contra, entre aspas, o sentido do movimento. Quer dizer o quê? Quer dizer que o resultante, nesse caso desse polígono fechado, ele é o vetor C. Beleza? Beleza. Conseguiram entender? Alguns lugares trazem, por exemplo, assim, assinale qual é a resultante
de todos esses vetores aqui embaixo. Pode aparecer uma alternativa A, por exemplo, que esteja A mais B menos C mais D mais E mais F mais G mais H mais I igual a 0. Sim, verdade, não é? Porque se eu pegar esse menos C que está aqui intruso e jogar para o outro lado, ele vai ficar mais C. E esse mais C é justamente o resultante. É justamente a soma de todos esses vetores que estão ligados direitinho às suas origens no sentido do outro. Origem, sentido, origem, sentido, origem, sentido, origem, sentido. O C é o único que está contrário. Então, o C é o resultante. Então, eu pegar esse C que está subtraindo aqui, porque ele é o contrário disso aqui, né? Menos C, eu já aprendi que eu inverto o sentido, né? Ao invés da seta estar para cá, a seta passou a estar aqui para baixo. Por isso que estão todos em sequência. Por isso que deu 0. Então, isso aqui seria uma resposta aceitável. Bem? Muito bem. Vamos ver mais uma situação? Não é muito difícil, mas é muito importante, principalmente quando a gente for estudar um pouco mais sobre a dinâmica. Vamos ver a decomposição dos vetores. Ou então, né, projeção. Podemos encontrar tanto como projeções de um vetor ou decomposição. É o quê? É pegar um vetor que ele não está nem na horizontal nem na vertical, ou seja, ele forma um certo ângulo qualquer com a horizontal e decompor ele em duas componentes. Deixar uma parte dele na horizontal e uma parte dele na vertical. E é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar esse vetor V, que está aqui com um ângulo alfa com a horizontal, e vou decompor ele em dois. Olha lá, o vetor V de x e o vetor V de y. O V de x na horizontal e o V de y na vertical. Agora, não existe mais o vetor V. Esse vetor V parou de existir. Eu peguei esse vetor V e dividi ele em V de x e V de y. A soma de V de x mais V de y vai resultar nesse meu vetor V. Por isso que ele não existe mais. Eu peguei ele e dividi ele em 2. E qual que fica sendo o módulo, o valor de V de x? Vai ser sempre o seguinte. Eu tenho uma tática para você gravar. Sempre que tiver colado com o ângulo, sempre que tiver com o ângulo, é V, que é o vetor original, cosseno com o ângulo alfa, entendeu? Cosseno com alfa. Então, V de x é V vezes cosseno de alfa, com alfa, tá? E vocês verem que o V de y está longe do ângulo alfa, ele não está com o alfa. Ou seja, o V de y ele está sem o alfa. Beleza? Beleza. Então, o módulo de V de x é V cosseno com ângulo alfa. O VY é V seno, V sem o seno de alfa. Então, se eu dei para vocês lá, por exemplo, o vetor V tem 20 newtons e alfa mede 30 graus. Tranquilo. O V de x, ele vai ser o quê? Vai ser os 20 newtons de V vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a 10 raiz de 3 newtons. E o VY, professor? VY vai ser o 20, que é o vetor V, vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio. 20 dividido para 2, 10 newtons. Tá aí. Peguei um vetor que tinha uma intensidade de 20 newtons e dividi em outros dois menores, que juntos vão ter a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido do vetor V. Se vocês olharem, o vetor V ele é o vetor resultante da soma dos vetores Vx e Vy. Olha para a imagem, identifica se o vetor V não é realmente um vetor resultante. Se eu aplicar Pitágoras com 10 raiz de 3 e com o 10, eu vou chegar exatamente em 20. Quê? Tá duvidando de mim? É, né? Então vamos lá, ó. V de x ao quadrado, ou seja, 10 raiz de 3 ao quadrado, mais
V de y, 10 ao quadrado, tem que ser igual a resultante ao quadrado. Né? Esse quadrado vai tanto para o 10 quanto para o raiz de 3. O raiz de 3 vai sair e vai ficar só 3. 10 ao quadrado, 100, vezes 3, mais 10 ao quadrado, 100, igual a resultante ao quadrado. 100 vezes 3, 300, mais 100, 400. Então, resultante vai ser igual a raiz de 400. Qual a raiz de 400 mesmo, gente? 20 newtons, olha lá, ó. Justamente o meu vetor inicial. Beleza? Beleza. Muito bem, então. Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente poder encerrar esse vídeo aí com chave de ouro? Vamos lá comigo. Num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidade, 12 newtons e 2 newtons. Uma possível intensidade da resultante será... Bom, eu não disse para onde essas forças estão sendo atuadas. Não disse se possuem mesma direção, se possuem mesmo sentido, nem nada. Vou por eliminação. Vou pelo mais fácil, tá? Vamos pelo primeiro caso. Vamos dizer que elas têm mesma direção e mesmo sentido. Se elas têm mesma direção e mesmo sentido, a resultante vai ser 12 mais 2, que é 14 newtons. Tem 14 newtons aqui? Não tem. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso, elas têm mesma direção, porém sentidos opostos. Então, eu vou pegar a maior e vou subtrair a menor. 12 menos 2, 10 newtons. Tem essa opção? Opa, letra C. Beleza. 90 graus. Nós sabemos que não dá, né? Porque vai ser 144 com mais 4, 148. Não vai ter opção aqui. Obviamente, né? Raiz de 148. E não dava para calcular pela regra do paralelogramo, porque eu não tenho o ângulo que formava os dois, né? Então, bem, obviamente, era uma coisa bem simplesinha, só para garantir um ponto mesmo, né? Vamos ver outro exemplo agora? Olha só, esse é um pouquinho mais difícil. Um projétil é lançado com uma velocidade de módulo 2 metros por segundo e formando com o plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule os componentes horizontal e vertical da velocidade. Muito bem, vamos lá. Então, vamos imaginar aqui, ó, o vetor velocidade aqui, com intensidade de 20 metros por segundo. E o problema me disse que com a horizontal ele forma um ângulo de 60 graus. Beleza. Vou transformar ela, então, nos componentes horizontal e vertical. Componente x e componente y. Então, lembrando, velocidade de x é a velocidade, né? O vetor com cosseno, né? Com o ângulo. E a velocidade y, ela é a velocidade, né? O vetor, vezes 100 seno, né? Sem o ângulo de 60 graus, né? Sem o ângulo. O ângulo está longe, está 100. Esse vetor aqui está sem o ângulo. Então, vamos substituir, né? Velocidade de x vai ser igual a velocidade, o vetor velocidade era 20, cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2, simplificando, 10 raiz de 3 metros por segundo. Essa é a velocidade na componente horizontal, no x. Vamos ver agora a velocidade no y, ou seja, na componente vertical, na componente em pé. A velocidade 20 e o seno de 60, 1 sobre 2. Simplificando aqui, vou ficar só com 10 metros por segundo. Ou seja, na componente vertical, eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo. Apenas isso. Então, as velocidades nas componentes horizontal e vertical são, respectivamente, 10 raiz de 3 metros por segundo. Então, as velocidades nas componentes horizontal e vertical são, respectivamente, 10 raiz de 3 metros por segundo e 10 metros por segundo. Vamos para o nosso penúltimo exemplo, antes de encerrar esse vídeo com chave de ouro? Olha só o que eu trouxe para vocês. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade. Eu quero saber a intensidade da resultante naquele pontinho aqui,
esse pontinho aqui, dessas 3 forças. Aconselho, sempre vai pelo primeiro caso, pelo segundo caso, depois para o terceiro, depois para o quarto. Segue a ordem, vai pelo mais fácil. O mais fácil aqui, obviamente, é essa força 1 e essa força 2, que elas têm sentidos opostos. Quando elas têm sentidos opostos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a maior e vou subtrair da menor. Vou ficar com 60 menos 20, 40 newtons. Caramba, professor. Tá, e aí? Bom, deixou de existir essa força e essa força. Passou a ser só uma, só a força resultante. Como eu represento essa força resultante? Mesma direção das duas, né? Porém, o sentido do maior. Tá aqui. Então, essa aqui é a minha força de 40 newtons. Vou copiar a força de 30 newtons para baixo aqui bonitinho. E eu consigo observar que as duas formam 90 graus entre si. Quando elas formam 90 graus entre si, eu vou pegar o quadrado de uma mais o quadrado da segunda, que vai ser igual a resultante ao quadrado. 40 ao quadrado, 1.600. Tá? 30 ao quadrado, 900. Vai ser igual a resultante ao quadrado. Resultante vai ser igual a raiz. 1.600 mais 900, 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é igual a 50 newtons. Então, a resultante final, a resultante que está aqui, ó, lembra? Completa aqui o desenho, ó. Isso aqui é a minha resultante, ó. Se tivesse pedido, ó, que é 50, né? Letra B. Mas tivesse lá, ó, letra A, resultante assim. Pode acontecer, ó. Letra B, resultante assim. Letra C, resultante assim. E letra D, resultante assim. Qual seria o certo? Seria a letra A, tá? Então, pode pedir o módulo, né, o valor numérico dela, ou então, como que se representa, né, essa resultante. Tá aí a forma que representa na letra A. Beleza? Beleza. Vamos para a nossa última questão, encerrar com chave de ouro desse nosso vídeo? Bora lá, aproveita, já deixa o curtir aqui e se inscreve no canal, hein? Os módulos das forças representadas na figura são F1 igual a 30 newtons, F2 igual a 20, F3 igual a 10. Determine o módulo da força resultante. Dados ali, né? Seno de 60 igual a 0,87 e cosseno de 60 igual a 0,5. Bom, gente, olha só. Vou escrever aqui, ó. O F1 vale 30, o F2 vale 20 e o F3 vale 10. Mas, professor, você tinha falado sempre para começar pelo mais fácil, mas não tem mais fácil aí, né? Todos ali formam um ângulo, coisa doida, né? Ali Pitágoras, eita nós, hein? Verdade. Mas qual é o mais fácil ali? Mais fácil é eu pegar aquela força 2 e decompor ela em duas, né? Porque eu vou ter duas forças, uma horizontal e uma vertical. E eu só vou ter forças horizontais e forças verticais. Vai acabar com o meu problema 90%. Então, eu vou decompor essa força aqui, ó, no eixo X, né? Que vai ser o meu V de X. E no eixo Y, que vai ser o meu V de Y. Então, eu vou ficar com duas forças, ó. Uma força apontando para cima, que é a minha V de Y. Uma força apontando para o lado, que é a V de X. Uma força apontando para cá, que é a minha de 30 newtons. E uma força apontando para baixo, que é a minha de 10 newtons. Mas qual o valor da V de X e da V de Y? Muito simples, não é? É sim. Olha só. O V de X, ele é o vetor, que é 20, vezes, está colado com o ângulo, cosseno de 60. Porque o ângulo com a horizontal, 60. Cosseno de 60, o problema mandou usar 0,5. 20 vezes 0,5 vai dar 10. Então, esse vetor aqui tem 10 newtons. Maravilha! Maravilha. O vetor V de Y. O V de Y, ele está sem o ângulo. Então, é o vetor vezes o seno de 60. Seno de 60, o problema mandou usar 0,87.
0,87 vezes 20 vai dar 17,4. Então, aqui de cima, esse daqui vale 17,4. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu tenho dois vetores ali que se enquadram no caso 2, que é os vetores da vertical. E tenho outros dois vetores que também se enquadram no caso 2, que são os vetores da horizontal. Vou fazer os vetores da vertical, ó. O 17,4 e o 10. Eles têm sentidos opostos, então eu vou pegar o maior e subtrair do menor. Então, a minha resultante, 7,4 newtons. Mas para onde está apontando essa resultante? Essa resultante tem a mesma direção, porém ela tem o sentido do vetor maior. Vou fazer agora da horizontal, ó. Da horizontal, eu vou pegar o maior menos o menor. Por quê? Sentidos opostos, lembra? Tenho certeza que sim. 30 menos 10, 20 newtons. Vai ter a mesma direção dos dois, que estão na horizontal, porém, o sentido vai ser do maior. O maior está apontando para a esquerda, então esse vetor aqui de 20 newtons também vai apontar para a esquerda. Observo que esses dois vetores formam 90 graus. Então, a minha resultante vai estar assim, ó, ligando a origem com a origem e o sentido com o sentido, ó. Esse aqui seria o meu resultante. E para calcular o quadrado de um mais o quadrado do outro, igual a resultante ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. 7,4 ao quadrado vai dar 54,76. Igual a resultante ao quadrado. Fazendo essa soma, eu vou ter que resultante vai ser igual a raiz de 454,76. Tirando essa raiz, vai dar aproximadamente 21,3, letra D. Aí lá, o problema pediu assinale para onde está o vetor resultante melhor representado. Aí te deu aqui essas 4 opções. Qual que é a opção certa? Letra B. Ok? Muito bem. Encerramos essa parte de vetores. No nosso próximo encontro, nós vamos entrar mesmo agora na cinemática vetorial. Mas isso é para a semana que vem. Por enquanto é só. Se estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!